ao Beleza Sem Fronteiras e eu reencontrei um entrevistado meu de um evento desses tempinhos aqui em Santa Catarina, do ladinho da minha casa aqui em Curitiba, e eu tinha que vir fazer uma entrevista. Gesiel Rosa, mentor de vendas, um mega vendedor, criador do método TSV, e ele vai contar para vocês um pouquinho dessa história, como ele se tornou um campeão de vendas e como ele ensina as pessoas agora a se tornarem campeões. Que bacana, Mara. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra minha de te reencontrar lá de Balneário Camboriú, agora aqui em Curitiba, e daqui para o mundo, né, Mara? Isso aí. Olha, nem quero dizer nada, mas tem mais ou menos uns 190 países te assistindo agora. Que honra! Então deixa eu caprichar, né? Me conta um pouquinho dessa tua jornada na área de vendas, de todo esse processo, até chegar a criar o seu próprio método. Que bacana. Olha só, eu sempre fui apaixonado por venda. As pessoas perguntam, você é apaixonado por carro? Gosto de carro, mas minha paixão não é carro, minha paixão é vendas. Desde os meus 15 anos de idade, sempre voltado em vendas. Vendas de cursos, vendas de aparelhos ortodônticos. Mas aos 18 anos eu comecei a vender carro. E com 19 anos eu me tornei gestor de uma concessionária e comecei a dar palestra pelo Brasil todo. Sempre sendo o número 1, Mara. Eu nunca aceitei ser o número 2 por onde eu passei. Quem me conhece sabe, eu nunca aceitei ser o número 2, o número 3. Eu sempre quis ser o número 1. E para que isso acontecesse, eu buscava muito conhecimento, muito curso, metodologia APOT, metodologia OSV, inúmeros cursos que tem na internet, que tem nas concessionárias por onde eu passei. E com essa paixão pelos cursos, eu senti uma necessidade, Mara, de criar um método um pouco mais dinâmico, mais direcionado. Entendi. Nada contra os coaches motivacionais, mas eu estava cansado só do motivacional, daquele negócio, que você tem que olhar no espelho e falar que você tem cara do leão da tribo de Judá e você vai vender mais. Não. Eu queria algo mais técnico, sabe a receita de bolo? É assim, assado, cozido e acontece. Aí com essa experiência, essa bagagem do dia a dia, junto com os cursos, eu resolvi criar uma metodologia TSV, que hoje, quem me acompanha sabe, a metodologia TSV já tem mais de 3 mil alunos cadastrados na nossa plataforma, são mais de 50 concessionárias, são 10 anos ministrando esse treinamento, essa metodologia em todo o Brasil e há 1 ano já no exterior também. E graças ao bom Deus, por onde passa ela é sucesso, Mara. Me conta um pouquinho de como funciona. Olha só, a metodologia ela é pautada em pessoas e não em produto, então ela funciona para qualquer segmento. Entendi. Seja uma venda de capinha de celular, seja na venda de alimentos, seja na venda de carros, imóveis. Eu aprendi que não importa se o produto custa R$10 ou se o produto custa 5 milhões. O segredo não está no produto, não está no preço, o segredo está nas pessoas. Então essa técnica, essa metodologia é pautada em pessoas. E eu descobri, Mara, que o vendedor ele se torna autoconfiante com o passar dos anos. E é normal. Ele começa a fazer muitas vendas, ele começa a ficar autoconfiante e essa autoconfiança tem um risco muito grande. Por quê? Porque ele esquece dos detalhes. Sem perceber, ele vai deixando pequenos detalhes de lado. Aí, de repente, as vendas começam a cair. E sabe o que ele faz? Ele bota a culpa no mercado. Porque é a pandemia, porque é a inflação, porque o mercado... Mas isso é tudo balela. Verdade. O que está acontecendo é, nós vendedores deixamos alguns detalhes de lado e são esses detalhes que fazem com que você perca a venda. Então essa metodologia ela é pautada em técnicas, nos detalhes. Inclusive quando eu fecho uma palestra, um treinamento, eu falo para o empresário, se não der resultado em 1 semana, eu te devolvo o investimento em dobro. Eu falo sem medo, Mara, sabe por quê? Porque eu descobri que técnica não é tino, não é vocação, não é talento. Venda não é talento, não é tino, não é vocação. Venda é técnica. Verdade. Qualquer pessoa pode se tornar um vendedor de alta performance. Na minha carreira, nesses 13 anos de gestão de concessionária, eu posso apresentar inúmeros vendedores que não têm vocação, não têm tino, não têm talento, mas são vendedores de alta performance, porque eles sabem utilizar a técnica correta com o ser humano. Eles sabem uma coisa que alguns vendedores no começo não sabem, né? Que o vendedor precisa
ouvir mais do que falar, né? Olha que preciosidade. Você tem noção da preciosidade que você acabou de falar, Mara? Eu sei porque eu sou vendedora. Aí, ó. Eu sou da área comercial há muitos anos também. E a gente aprende com o tempo, né? Né? Eles tinham a noção de que, vendedor é aquele que fala muito. Não! Vendedor é aquele que ouve muito, né? Olha que bacana, corroborando com o que você acabou de falar, Mara. Eu estou preparando um estudo para uma palestra que eu vou dar em Goiânia e eu estou estudando a neurociência. E eu me assustei quando eu encontrei o seguinte dado. Todo mundo odeia vendedor. Nossa, Gisele, você é vendedor, está falando isso, dói falar, mas é verdade. Todo mundo odeia vendedor. Mas todos gostam de comprar. Aí tem uns que falam assim, não, Gisele, eu sou vendedor, eu amo vendedor. Não, você é vendedor e não gosta de vendedor, eu vou te provar. Sabe quando? Quando a TIM te liga, o que você faz? Quando a Oi te liga, o que você faz? Quando a Claro te liga. Quero não, obrigado. Quando você está lá na loja de imóveis, na loja de elétricos, aí vem um vendedor, você olha para ele e fala assim, tô só olhando. É ou não é? É sempre assim. Todo mundo odeia vendedor, porque a figura vendedora ela foi banalizada no Brasil. As pessoas têm ideia do vendedor aquele, ele vai me empurrar alguma coisa. O vendedor fala demais, o vendedor ele é malandro, ele tem lábia. E com isso, com esse preconceito, se tornou mais difícil para se converter venda. Verdade. Mas é natural. Então, nós vendedores, nós temos que entender que o mercado ele mudou. Há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, Mara, eu participava de feirões onde eu atendia 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Hoje, o cliente, você liga para ele, ele não quer nem atender o telefone. O cliente ele tem medo de passar o CPF para você simular o financiamento, porque pode ser golpe. Então, é bem assim mesmo, né? A nossa profissão ela está um pouco mais complexa. Então, a metodologia TSV é exatamente pautada nisso. O que mudou no mercado? Todo mundo fala o que você acabou de falar, vendedor fala demais, vendedor quer me enrolar. Então, quer me empurrar alguma coisa. Quer me empurrar alguma coisa. Aí, você foi muito feliz, Mara, quando você falou, o vendedor de sucesso é aquele que mais escuta do que fala. Só que é um desafio, porque a gente fala tanto que a gente pergunta, a gente mesmo responde. É uma loucura. Você percebeu? Concordo, eu super concordo com você. Olha só, você que é vendedor que está assistindo a gente, eu tenho certeza. Você fala demais e nem percebe. As pessoas estão falando com você, você atropela ela falando a tua linha de raciocínio, teu ponto de vista, e é natural sem perceber. Nessa metodologia, por exemplo, uma das inúmeras técnicas, uma delas é a pesquisa, a arte de se relacionar. Eu aprendi que a arte de se relacionar é ouvir e não falar. Como assim, Gisele? Todo cliente que chega na tua loja, não importa qual produto que você venda, ele te odeia. Ele vai porque ele precisa comprar. Sim. Então você já começou perdendo. Então você tem que criar um relacionamento com ele e arrancar segredos. Só que a pessoa ela não vai abrir o coração. Então uma das técnicas, por exemplo, eu uso muito perguntas abertas. Porque as perguntas abertas, elas induzem você a falar. Eu posso te perguntar, você trabalha com o quê? Você vai falar que é? Sou apresentadora de TV. Apresentadora de TV. Agora, se eu fizer a mesma pergunta, só que de maneira aberta. Viu, Mara? Me conte, como é o seu trabalho? No teu subconsciente, você se sente incomodado de dizer que você é apenas uma apresentadora. Você vai querer... Você já monta um roteiro na cabeça, assim, tipo, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar, deixa eu explicar um pouco mais. Tipo, eu sou apresentadora de TV, faço isso, nessa linha, olha, eu trabalho com beleza, de várias formas, tá? Muda o roteiro da cabeça, né? Aí acaba acontecendo isso aí, a pessoa ela começa a falar. E todo e qualquer ser humano, não importa a classe social, raça, gênero, cor, influente, multimilionário, pobre, não importa. Todos nós temos algo em comum. Nós, seres humanos, nós gostamos de quando eu estou falando, a pessoa dê atenção. É assim ou não é? Uhum. Então, quando a pessoa ela começa a falar, aí você aplica uma técnica chamada rapport, que é a técnica do espelhamento. Então, você começou a falar, eu aplico o rapport, imitando e espelhando os movimentos, cria uma conexão e você começa a se soltar comigo. Ninguém percebeu, né? Ele começou sentado de um jeito, eu tô assim, ó. Ele tá igualzinho, ó. Gente, olha lá. Isso é básico. E com o tempo isso passa a ser automático. Passa a ser automático. E o mais bacana disso é que a pergunta aberta foi lançada
ela começa a falar sem perceber, eu aplico o rapport, faço ela deixar à vontade, faço ela criar uma conexão comigo, e aqui está a preciosidade do processo. Com as informações que ela me passa, eu consigo descobrir sentimentos, frustrações, desejos, gostos, ambições, nojo, vários sentimentos que vão me ajudar na hora da demonstração do produto. E o pulo do gato, Mara, na hora de demonstrar o produto, é não falar aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho show de bola no produto, mas sim aquilo que a Mara precisa ouvir e quer ouvir. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de carro. Todo vendedor, quando vai demonstrar um carro, ele fala, esse carro tem ar-condicionado, tem direção, tem vidro, tem trava. Ele fala a ficha técnica do carro. Mas o cliente, ele já estudou o carro, ele já conhece o produto. O que o cliente quer ouvir é os benefícios. O que o cliente quer ouvir é aquilo que vai proporcionar para ele. Por exemplo, a Apple. Ninguém sabe o que mudou no iPhone 13. O que mudou do iPhone 12 para o iPhone 13? Ninguém sabe. Mas quantas pessoas já estão pedindo o 13 sem saber o que mudou? Sabe por quê? Porque eles não vendem ficha técnica. Eles vendem a experiência. Quem compra o iPhone, ele quer por causa do status da maçãzinha. É ou não é? É básico. Eu como não sou fã do iPhone, então não ia comprar mesmo. Nem o novo modelo. Olha lá. Eu sou suspeita porque eu gosto do concorrente dele, né? Eu sou o Samsung. Que é um celular maravilhoso também. Mas olha, gente, tem assunto aqui, hein? Para conhecer um pouquinho mais dele, tem muito assunto aqui. Sigam nas redes sociais. Conta lá pra gente. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gesiel Rosa, eu estou no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, todo dia postando insights de vendas. Eu tenho material de conteúdo para técnicas de vendas, técnica para gestores, uma infinidade de cursos voltados para a área comercial. Me segue lá, tenho bastante conteúdo para compartilhar com vocês, tá? Vai ser um prazer imenso te conhecer. Estou te esperando lá, hein? E a sua empresa quer contratar o Gesiel para dar treinamento aí? Também, ó. Passa o teu telefone. 41 99826 0074. 41 99826 0074. Me chama no WhatsApp, me liga, vamos bater um papo. Será um prazer imenso mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Aumente suas vendas aí. Turbine elas. Valeu, até mais. Daqui a pouquinho. E a minha dica de ouro para você turbinar as suas vendas é: não venda a ficha técnica, venda a experiência. É isso mesmo, não fique falando apenas as características, comece a ressaltar os benefícios e, de preferência, mostrando, não falando. Nós, seres humanos, somos sensoriais, nós precisamos pegar, sentir, imaginar. É isso que faz a sua venda rentabilizar, é isso que faz você, vendedor, ser um consultor, é isso que faz você turbinar as suas vendas. E hoje, continuando Beleza Sem Fronteiras, falando de negócios, falando de vendas e relacionamento com clientes. Eu tô aqui com o Fábio Kirchner, da KSC Technology de Curitiba, e ele vai contar mais um pouquinho pra gente de como transformar o seu negócio e como ele criou essa empresa maravilhosa de gestão de informações. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, tudo bom. Obrigado por participar do programa. Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho para mim a história da sua empresa. Como você criou todos esses ramos de atividade diferentes de hoje? Bacana. A KSC Brasil nasceu há 21 anos atrás. Nosso primeiro cliente foi o SBC, então a gente normalmente as empresas começam com clientes pequenos e depois vão crescendo. E quando a gente saiu de um projeto grande do SBC, há mais ou menos 5 anos, nós resolvemos investir na área de software ERP, software de gestão. Eu sempre gostei de fazer, nunca gostei de fazer o que todo mundo faz. Na época, até hoje, o mercado brasileiro de software é muito focado em conceito de automação. E eu quero dizer, sair de sistemas, sair de planilhas e ir para sistemas no conceito automatizar e não trabalhar gestão. Então, nós focamos, nossa ideia foi trabalhar software de RP personalizado, que atende melhor. E quando você trabalha com software RP personalizado, você se envolve mais com as necessidades do cliente. Consequentemente, automaticamente surgiu o serviço de consultoria. Então, nós trabalhamos uma mistura de consultoria com sistema. Com o passar do tempo, a gente se envolvendo em outros segmentos da empresa, nós chegamos no setor de marketing dos nossos clientes,
onde que a gente via os nossos clientes contratando várias agências de publicidade que não geravam resultado. E aí, a partir de então, vamos fazer o seguinte, vamos nós tentar fazer o projeto, e graças a Deus deu certo. E mais recentemente, né, o ano passado, bem no início da pandemia, nós identificamos que existiam alguns clientes da nossa empresa que os vendedores não atingiam as metas. E a gente começou a perceber, por que eles não conseguem atingir as metas? E nós percebemos que os vendedores gastavam muita energia em relação a tarefas que é do assistente comercial, principalmente a parte de prospecção, e disso surgiu o serviço de pré-vendas, onde a gente faz a prospecção e abertura de mercado. E como essa gestão de informação faz com que a gente ganhe resultados, ganhe em agilidade, em atendimento? Hoje eu falo para os nossos clientes que o sucesso de uma empresa é a informação. Quanto mais você conhece a empresa, você consegue trabalhar os pontos positivos e os pontos negativos. Aonde que entra a gestão de informação? Hoje o empresário, ele toma uma decisão sem ter embasamento técnico, embasamento estatístico, né? Ou seja, simplesmente ele faz pelo achismo. Quando você tem um sistema de gestão de informação e não um sistema focado em automação, esse sistema te dá dados estatísticos que vai ajudar justamente o gestor na tomada de decisão para que ele tome a decisão correta. Compreendo. E como funciona esse serviço de prospecção? Conta um pouquinho mais para mim de como funciona, porque as pessoas não vão buscar isso fora, né? Normalmente eles vão, contratam um vendedor, se vira. Como funciona esse serviço? O serviço pré-venda basicamente surgiu da necessidade de deixar o comercial com mais tempo, né? O vendedor com mais tempo em fechar negócio, chamado closer, realmente fechar negócio. Então, como que funciona? O cliente normalmente nos procura, ele quer colocar o produto ou serviço dele numa determinada região. Nós entramos em contato com empresas que ele quer prospectar naquela região, se apresentando como sendo da empresa dele, enviamos todo o material publicitário e tentamos fomentar a venda do seu produto ou serviço. Havendo interesse, a gente passa isso para o vendedor. Isso trouxe dois pontos muito importantes que nós percebemos no decorrer do trabalho, que toda empresa ela tem que ter o serviço pré-vendas. Por quê? Primeiro ponto, que o serviço pré-vendas, ele valida a estratégia comercial. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o material que nos apresenta, ele é muito parecido com o serviço que vai no marketing digital. E o que acontece? No marketing digital você tem um ciclo mais longo de vida, ou seja, consequentemente você tem que esperar um ciclo maior para colher os resultados. Como o material ele é muito similar e nós estamos basicamente virtualmente batendo na porta do cliente e apresentando o material, se aquele material não está convertendo, isso a gente pode rever a estratégia de um dia para o outro, enquanto que na mídia digital esse ciclo é maior. O que isso faz? Faz com que o cliente economize dinheiro e reveja a estratégia do marketing digital. Isso é uma solução realmente fantástica. Outro ponto também, nós percebemos o seguinte, quando você faz uma pré-venda ativa, você deixa transparente as suas deficiências comerciais. Então, porque nós estamos prospectando, na verdade, o cliente no perfil que o cliente quer, ou seja, dentro do segmento que ele atua. Se o material apresentado não está surtindo resultado, nossa equipe vai saber se é por causa de preço, prazo, qualidade, e tudo isso é mapeado em dados estatísticos que vai ajudar o gestor a rever a estratégia comercial dele. Perfeito. E isso deixa o vendedor mesmo, né, que faz o fechamento, poder fazer o relacionamento com o cliente, né? Exatamente. Manter o cliente, que é uma coisa bem mais rentável para a empresa, vamos dizer assim, né? Isso deu tão certo que a gente começou clientes fazendo a parte ativa, hoje a gente faz o passivo. O que quer dizer o passivo? Os clientes que vêm de mídias sociais, formulário do site, está passando pela nossa equipe e já tem um cliente que não está fazendo o ativo, o passivo e já administrando a carteira dele, da seguinte forma. Às vezes o cliente dele quer mandar um comprovante de pagamento, quer a dúvida sobre um produto. Nós estamos fazendo isso para deixar o vendedor vender. Então, toda essa tarefa que compete ao assistente comercial, sai muito caro o vendedor executar essa função. Isso tem que ser feito pelo assistente comercial, ou no nosso caso, nossa equipe de pré-vendas. Não, e show de bola, com o embasamento de todas as informações que você já tem dentro do teu software de gestão, né? Exatamente. Todos os clientes nossos pré-vendas, a gente utiliza um sistema nosso interno que mapeia diversos dados estatísticos que vai nos ajudar a orientar o nosso cliente na melhor estratégia comercial. E para o teu cliente final, como que ele vê isso? O cliente do teu cliente, como que ele vê toda essa gestão? Vocês têm um feedback do teu cliente hoje? Sim, porque na verdade o cliente ele é melhor atendido.
Porque como o vendedor, às vezes, a gente pega clientes que o vendedor tem uma carteira muito grande, o vendedor não consegue atender bem. E nós temos realmente o tempo para se dedicar para manter aquela carteira de clientes. E daí a gente só passa para o vendedor fechar o negócio. E eu assisti uma palestra sua sobre gamificação. Conta um pouquinho como funciona esse jogo entre os vendedores. A gamificação, na verdade, é uma forma de você estipular de forma lúdica a competição. Isso não só com vendedores, isso pode ser utilizado em vários segmentos da empresa. É muito comum no comercial, antigamente tinha nas empresas aquele quadro lá da semana que o pessoal colocava o vendedor que está ganhando. A ideia da gamificação é trazer não só para a parte comercial, como para qualquer área interna da empresa, o conceito de jogos, de forma que ocorra uma competição entre os vendedores ou entre os setores, de forma que de maneira lúdica consiga melhorar a performance da equipe. Então é uma competição de verdade, né? É uma competição de verdade. Quem chega primeiro tem sempre uma premiação melhor, né? Exatamente. Isso pode acontecer também entre setores, não necessariamente somente na parte da equipe comercial. Mas isso não gera um pouquinho de aquele negócio, ao invés de se ajudar as pessoas na competição acabarem cada um puxando para um lado? Não, porque normalmente trabalha isso dentro da equipe, né? A equipe é uma excelente pergunta. Quando você trabalha, na verdade, em relação ao vendedor, o vendedor por si só ele tem que, na verdade, trabalhar com as metas. Então, ocorre já uma competição natural. Quando você coloca isso entre os setores, essa competição se torna sadia para a empresa. Vou te dar um exemplo prático, né? A gente fez um trabalho em relação à gamificação, em relação a uma empresa que, na verdade, estava deixando de vender por falta de produtos no seu estoque. Nós trabalhamos o conceito de gamificação justamente para trazer o quê? Fazer com que esse número de vendas perdidas por falta de produto no estoque diminua. Então, ocorreu essa competição com o setor comercial, mas toda empresa saiu ganhando em relação a isso. Muito interessante essa ideia, né? Porque a gente acha assim... Todo mundo fala assim, o vendedor, mas se não tiver vendedor na empresa, não vende, mas se o pessoal do estoque não mantiver aquilo nos níveis corretos, também não funciona, né? Uma das técnicas que nós utilizamos foi que na tela do operador do compras tem um emoji, né? Ele tem um indicativo de se o rostinho está triste, significa que naquele momento a equipe do compras está com uma performance inferior à do mês anterior. Então isso estimula sempre a buscar sempre melhores resultados. Para a empresa isso é sensacional, né? E reduz custos isso? Reduz. Porque você fala assim, eu vou contratar uma consultoria, mas quanto isso vai me custar, né? O pessoal vê o custo da contratação do seu serviço. E como é esse processo de o que ela ganha com isso? Conta pra gente como é que funciona esse retorno. Fala assim, uma consultoria é caro. Quanto é caro? Na verdade é o seguinte, tudo tem que ser encarado como investimento. A gente trabalha em cima de 3 paradigmas: de redução de custo, melhoria do processo, aumento de lucro. Se dentro do projeto que a gente fizer não atingir pelo menos 2, não é viável. Então, na verdade, a gente trabalha de maneira mais palpável, de maneira mais prática, ou seja, no nosso projeto, o nosso cliente ele consegue mensurar o resultado e o retorno que ele vai ter. Porque todo mundo fala assim, contratar um consultor, contratar um mentor, isso é caro. É caro não, né? Ele não vê o ganho que ele vai ter lá na frente, que isso é um investimento, que lá na frente ele vai ganhar muito mais com isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa muito importante. O consultor, assim como o coach, ele está um pouco desvalorizado no mercado. Por que isso? Primeiro porque existem profissionais ruins no mercado. Mas o que eu observei, na verdade, muitas das consultorias que a gente presta, o gestor ele sabe o que tem que ser feito, só que ele não consegue fazer. Então, às vezes, é muito mais necessário alguém que pegue a mão e ajude ele a chegar do outro lado da rua, do que, às vezes, fazer um trabalho às vezes, não precisa estudar muito, às vezes, precisa apenas fazer o que tem que ser feito e o gestor não tem energia para isso. Às vezes, o processo é muito mais simples do que se parece. Não, eu falo, às vezes, eu vou em eu sou terapeuta, né? E aí eu falo assim, às vezes o terapeuta vai atrás de terapia, porque ele sabe o que tem que fazer, mas ele precisa escutar de fora. A gente sabe o que fazer, só que às vezes é muito mais simples e muito mais objetivo ouvir de fora. Sim, tanto é que nossas consultorias elas são muito práticas, a gente faz a coisa acontecer. E a gente já entrou em empresas onde já existiam consultores anteriores, que vêm às vezes com aquele modelo pronto, cheio de relatório, PDCA,
Eu lembro aqui na empresa o seguinte, a missão dada é a missão cumprida. Então, se o cliente precisa resolver um problema, nós vamos resolver o problema do cliente. Desde que ele tem que fazer, pegar na mão do funcionário e fazer junto com ele. Aí resolve. E para te contratar, e para ter todo esse serviço na mão deles, conta lá pra gente suas redes sociais, seus contatos. Bem, em Curitiba o DDD 41 3026 0688, em São Paulo 11 3588 2005, KSC Brasil Technologies no Facebook, Instagram e todas as mídias sociais. Seu site? www.kscbrasil.com.br. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E, gente, Beleza Sem Fronteiras vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Você quer divulgar sua marca? Você quer ter sua marca aqui no Beleza Sem Fronteiras? Entre em contato com a gente, belezasemfronteiras.ofc@gmail.com, nas redes sociais, belezasemfronteiras.ofc. Espero vocês, até a próxima!